Então, esse tema nós deixamos para o final do nosso semestre e é um tema que eu acho que todo mundo já viu, já conviveu com alguém que teve quadro depressivo, e a tristeza é algo que faz parte da vida. Assim como a doutora Gabriela falou da ansiedade anteriormente para a gente, que a ansiedade é algo esperado, algo que faz parte da vida, o problema é o exagero. Novamente, a tristeza é algo que existe na vida, a gente tem momentos tristes e momentos alegres. Cada um tem a sua mensagem. A gente tem o desafio de aprender e de desenvolver em cada um desses temas, certo? Então, a tristeza é como se fosse um quarto dos fundos, né? Onde eu me resguardo para mexer nos meus guardados. Então, quando a gente está triste, que alguma coisa cutucou a gente. E quando cutuca geralmente no fundo, lá naquele quartinho que a gente guardou, né? Esse quarto tem geralmente muita coisa. E a gente, dentro dessa reflexão, o que tem dentro desse quarto que nos causa tristeza e que a gente pode reconhecer, né? Tudo que já serviu, né? Então, essas coisas que eu coloquei aqui, né? Coisas de criança, isto, no sentido de infantilidades, né? Coisas que já serviram quando eu tinha uma outra idade, que agora eu guardo lá dentro, mas que elas podem vir à tona, né? As birras, né? Quantos adultos não fazem birras, refletindo coisas que já serviram e que estão tentando fazê-las servir novamente. A pessoa fica forçando a barra para se fazer de birrenta, né? Tudo que não serve, né? O medo também é uma emoção importante, mas quando ele é exagerado, é o que a doutora Gabriela nos falou sobre a ansiedade. Então, a ansiedade é o medo do futuro e a necessidade de controle para que esse futuro ocorra do jeito que a gente imagina que ele deve acontecer. Então, o medo exagerado não serve. Um pouco de medo é fundamental, né? A mágoa, né? Talvez essa realmente seja algo que não serve mais, né? Então, mágoa não serve, mas a gente guarda nesse quartinho do fundo, né? Junto com essas outras coisas. Tudo que talvez vai servir no futuro, né? A gente fica imaginando, né? Olha lá no quartinho do fundo da gente, tem um monte de coisa velha que a gente fala, ainda vai servir, ainda vai servir, ainda vai servir, e depois não serve mais. A gente acha que vai servir, né? E dentro dessa perspectiva aqui também, essa imagem aqui, não sei se ela mostrou tão bem, mas a ideia era o seguinte: é aquelas coisas que a gente passa, que o outro ofende a gente, que a gente guarda lá para usar lá no futuro e falar assim: você viu o que você fez comigo? Quanto tempo atrás você fez isso comigo? Você lembra? Né? Quer dizer, usar coisas que estão lá esquecidas, que não precisavam mais, e junta um pouquinho da mágoa, porque não serve para nada, né? Tudo que você sabe que não vai servir para nada, mas não desapega as velhas ideias, né? E como é difícil mudar as nossas ideias sobre as coisas, que a gente tende a agir da mesma forma, a repetição da experiência leva à mesma atitude nossa muitas vezes. Então, abrir mão dessas coisas que a gente sabe que não vai servir mais, que já tem que mudar, mas que a gente não desapega, né? Até por uma questão defensiva, porque se eu já vivi até assim desse jeito, eu imagino que eu consegui superar, então eu posso continuar do mesmo jeito, né? E os preconceitos, né? Que são coisas que a gente sabe e que a gente tem que desapegar. Preconceito de toda a ordem, não só racial, mas preconceito das instituições, das pessoas, das profissões, das atividades das pessoas, como elas se vestem, como elas falam, a disposição sexual. Tudo que a gente não sabe a quem pertence, né? E muitas vezes esse desenhozinho, né, para lembrar a raiva, né? Porque na verdade às vezes o outro fica com raiva de você
transfere para você raiva, mas a raiva não pertence, não foi você que fez ele passar raiva, mas é você que está mais próximo, você que é a vítima daquilo. Isso fica lá guardado nesse quartinho, né? E também as humilhações, né? Que o outro que sente necessidade de humilhar e a gente guarda aquilo, ao invés de deixar falar, não, isso é do outro, não preciso guardar, essa raiva do outro, não preciso guardar, essa mágoa não preciso guardar. A gente vai guardando nesse quartinho, né? Tudo que a gente sabe a quem pertence, não serve, nós temos que desapegar, mas não queremos mexer, né? São assim, ideias que a gente tem pré-concebidas, né? Vícios, né? Que a gente sabe que não sabe a quem pertence, né? Muitas vezes é a gente mesmo, não serve para nada, nós temos que desapegar, mas não queremos mexer. Aqui eu falei do vício aqui, porque eu não achei outra foto aqui, mas são o vício de falar dos outros, não precisa ser esses vícios aqui propriamente ditos, né? De cigarro, álcool, de drogas ilícitas, aqueles vícios que a gente tem de pensar mal, de subverter a ideia, porque a gente não quer mexer. E esse quarto, às vezes a gente acha que ele é pequenininho, mas quando a gente vai começar a pensar nele, e a gente muitas vezes vai pensar nele quando a gente vai fazer uma terapia, quando a gente cansa de ser do jeito que a gente é e fala, eu preciso mudar, e aí a gente começa a reparar nesse quarto fundo, que é muito grande, né? Aquele quartinho de despejo que é muito grande. Tem gente que ele é um galpão, né? Quando o quarto está sujo demais, junta bichos, né? E tem que esvaziar. E aí vem as coisas à tona. Então, quando a gente tem uma tristeza, é o momento que a gente vai para esse quartinho do fundo e essas coisas começam a vir à tona, como uma panela de pressão, né? E os bichos estão lá, né? A tristeza é um aviso para você visitar esse quarto dos fundos, né? Se algo está me entristecendo, é porque tem alguma coisa que eu preciso mexer nesse quarto, que é se desapegar, que é mudar algum parâmetro, mudar alguma ideia anterior, né? Ali naquele quartinho tem sonhos, opiniões dos outros, né? Opiniões muitas vezes diminuindo a gente guarda essas opiniões, né? Depois a gente vai falar um pouquinho da memória. Memória da gente é um negócio interessante, tem uns estudos aqui muito interessantes para mostrar. Vontades, emoções, falas antigas, sentimentos de tristeza e de menos-valia, né? Acumula no inconsciente e vem à tona com força. Encare seus sentimentos, olhe o espaço dentro de você que você dá para o outro e para o seu valor próprio, né? Então a tristeza é um momento realmente de pensar sobre essas coisas e pensar sobre o que eu estou sentindo, é justificado, não é? Porque a gente tem uma tendência, o ser humano, a exagera na alegria, quando vai na tristeza, exagera na tristeza. O problema parece pequeno, a gente aumenta ele bastante, né? E é uma mania do ser humano mesmo, de exagerar. Vai fazer uma comida, faz muito, né? Tudo vão para mais, né? E como arrumar o quarto dos fundos? Começando, né? Acha que tem pouca coisa, mas descobre muitas vezes que são muitas coisas. E a pergunta é, o que é isso que eu estou sentindo? O nome daquilo que eu sinto. Porque, como esse exemplo fala, a panela de pressão vem para o consciente. Quer dizer, eu estou triste, mas qual o nome? Né? Qual o nome dessa tristeza? Essa tristeza é apego? É orgulho? Né? Essa tristeza é medo exagerado? Eu achar que nada acontece comigo, né? Então dá nome para aquela tristeza, tá? E perguntar o que é, para que serve e a quem pertence. É meu ou não é meu, né? Então assim, a gente citei aqui, são crenças limitantes que podem estar bloqueando a sua vida. Então são exemplos de situações em que a gente, diante da tristeza, tem que descobrir o porquê que essa tristeza está acontecendo, dar nome para ela, o nome real, e ver para que serve. E se essa tristeza, ela é minha mesmo, ou o outro, porque às vezes a gente fala, o outro me deixou triste, mas muitas vezes a tristeza é nossa, e o outro coloca a culpa no outro mais fácil do que a culpa na gente, né? Então aqui alguns exemplos, né? Passei da idade para isso, né?
não tenho as qualificações necessárias, eu não consigo, tenho medo de falhar, é tarde demais, não há nada que possa ser feito, sou assim e não consigo mudar, não tenho tempo suficiente, é preciso sorte para ter sucesso, isso é impossível de fazer. São crenças limitantes, né? Quando a gente tem o sentimento, muitas vezes ele está vinculado a alguma dessas crenças pregressas. Muitas vezes isso é difícil de encontrar sozinho, a gente precisa de um terapeuta, mas são dicas que a gente, para a pessoa pensar. Por isso que a gente está colocando aqui, eu falei, cada um em si começa a pensar, às vezes, alguma coisa disso aqui que possa estar limitando, e alguma coisa que isso, obviamente, está ligado à tristeza. Damos nome para o que nos convém. Muitas vezes a gente, na hora de avaliar, a gente precisa dar ajuda, às vezes, e ajuda, às vezes, a melhor ajuda, às vezes, é do próprio inimigo da gente, né? Às vezes uma pessoa que é inimiga da gente fala mais a verdade para a gente do que a pessoa que é boazinha para a gente. A pessoa que quer ofender muitas vezes, que a gente acha que a pessoa está atingindo a gente, mas ela está dando o nome certo àquilo que a gente está sentindo. Porque às vezes, né, a pessoa confunde, não, mas isso aqui é só previdência, eu sou cuidadoso, né, eu sou ganancioso, não. Aí a pessoa mesmo, ela se maneira. E quando o outro te fala, não, presta atenção, você está sendo muito dessa forma, a gente tende a ficar com raiva da pessoa, mas ela está falando muitas vezes aquilo que é verdade. A posse, né, a questão da posse, né? Então quer dizer, não, isso aqui não é só cuidado. Não, muitas vezes é egoísmo. O excesso do cuidado é egoísmo. Cuidado da minha família, cuidado que nada pode acontecer com filhos, né? Muitas vezes é um pouco de egoísmo. Por que a gente não quer que aconteça nada com o outro? Muitas vezes porque a gente não quer sofrer, né? Porque se acontecer alguma coisa com o filho, você vai sofrer. Então, no fundo, é egoísmo. Às vezes a gente exagera no cuidado e, na verdade, reconhecer isso é importante. A emoção, o sentimento, é novo ou ele já repetiu várias vezes na minha vida? Essa é uma outra pergunta que a gente tem que fazer. Quando a gente está ficando triste repetidamente, a gente levanta um dia, nossa, estou triste, outro dia, nossa, estou de novo chateado. E aí a gente descobre que aquele chateamento veio por alguma emoção. E a gente fala, mas isso aí é a mesma emoção? Está repetindo sempre? Porque a tendência da gente é repetir a mesma coisa que a gente faz, os mesmos motivos de ficar triste. E quando foi a primeira vez que ocorreu? Então, assim, olhar para a emoção, mas esta é só o sintoma, a causa ainda não está aí. Então, quando a gente tem lá a tristeza, atrás dela tem um sentimento, atrás dele tem que ver o porquê desse sentimento, atrás dele, né, uma sequência, né? Existe uma emoção profunda e lá atrás, onde ela começou, muitas vezes, a maioria das vezes é aqui. É a criança ferida dentro de nós mesmos, lá na infância, que a gente vem carregando, junto com a gente. E, geralmente é isso. A dificuldade é chegar nessa criança e identificar o que aconteceu lá atrás. Muitas vezes não foi o que aconteceu, mas como eu interpretei o que aconteceu. Porque as coisas acontecem, como eu interpreto, né, essa é a única coisa que eu posso escolher. O que vai acontecer eu não posso escolher. E achando o sentimento e achando a origem lá na criança, eu vou mudar isso ou eu vou continuar? Porque muitas vezes a gente acha aquilo lá no fundo e fala, não, mas é do jeito que eu consigo ser. Não vou mudar, é uma opção. Outras vezes a gente tem a predisposição, a vontade para mudar. E pode retornar àquela crença, àquela ideia, ou pode perdoar, né? A decisão de ficar no novo, no antigo, esse aqui dá para viver nesse, dá para viver nesse, qual que é melhor? Não sei, depende, cada um escolhe. A gente não vai falar julgar, não está aqui para julgar, está aqui para pensar sobre os motivos da tristeza. E isso é a chamada faxina da alma, né? Que é o autoconhecimento. Porque na verdade a gente não limpa tudo, a gente só dá uma arrumada no quarto dos fundos e dá uma ajeitada, mas sempre vai ter coisas, isso é normal de todo mundo.
A tristeza é natural e tem uma função de movimento, né? E ela tem um começo e um fim, mesmo sem necessidade de tratamento. Então, qual a diferença da tristeza e da depressão? A tristeza é autolimitada, tem um fim, não é duradoura. E a depressão? A depressão dura, é a tristeza prolongada. Geralmente, o critério é acima de 2 semanas. Então, assim, o fluxo serve à margem e produz a vida, né? Quer dizer, a vida é isso. Hoje estou diferente de ontem, como diz o Renner, né? Esse dia hoje é um dia mais distante do meu nascimento e com certeza um dia mais próximo da minha vida terrena, né? Então, enquanto a gente não está nem lá na origem, nem lá onde chega no mar, a gente vai caminhando e dando e recebendo. O rio dá para a margem e o rio recebe da margem. O rio dá para as pessoas e recebe das pessoas, né? Mas às vezes ocorre uma enchente, né? E geralmente uma enchente enche de um lado e falta do outro, né? Então, tanto a enchente quanto a seca, ela destrói. A depressão, na verdade, é como se fosse um bloqueio desse rio, em que a pessoa está no rumo da vida e ela, por um aprofundamento na depressão, aquele rio para. O rio parou, vai faltar, quer dizer, vai faltar energia, vai faltar vitalidade, vai faltar ânimo de vida para viver com as outras pessoas, para produzir, para fazer coisas produtivas. E por outro lado, ela fica, vamos dizer, inundada, atolada. E isso a gente lembra a Valda que falava assim, né, que é como se fosse o carro está andando no caminho, de repente ele saiu um pouquinho da pista, de repente ele entrou no atoleiro e não sai. É a depressão. Quando ele está um pouquinho saído na pista, é a tristeza, mas ele volta na pista. Mas ele entrou no atoleiro, ele não sai. Para sair, ele precisa de ajuda, precisa de um guincho. O guincho é tratamento. Tratamento. E aí o tratamento medicamentoso, com terapia, com atividade física, mas com a pessoa no volante. A pessoa, quem atolou o carro, não pode achar que o remédio vai fazer tudo. Ele tem que ajudar para voltar de novo para a pista. Se ele não ajuda, os remédios não conseguem tirar o carro do atoleiro. Ajudar no sentido de fazer o que está sendo proposto e de tentar aprofundar nessas causas de tristeza para tentar melhorar alguma coisa, entender alguma coisa que já aconteceu de uma forma diferente. Então, depressão. Depressão é uma doença, né, crônica, recorrente, e essas duas palavras são muito interessantes porque a maioria dos pacientes que tem volta a ter, e relacionado a uma tristeza profunda e a sentimentos de dor, amargura, desencanto, baixa autoestima, culpa, assim como a distúrbios do sono e do apetite. Isso leva a depressão é uma doença muito comum, né? É a segunda doença mais comum. A primeira, a doutora Gabriela já falou para a gente, né? Ela está muito ligada ao passado. Então, aquilo que eu falei, por isso que a gente falou dos quartinhos do fundo, porque o quartinho do fundo é o que ficou do passado, é o que ficou guardado lá no quarto do fundo. Por isso essa analogia eu acho que é tão interessante, né? E a mais frequente doença psiquiátrica é a que pensa muito no futuro, que é a ansiedade. As duas, muitas vezes, quando a gente tem um desenho que faz um círculo de depressão, um círculo de ansiedade e uma área que eles ficam em conjunto. Quer dizer, tem paciente que tem só ansiedade, tem paciente que tem só depressão e tem paciente que tem um misto dos dois. Aqui são características, não vou nem ler todas porque uma coisa importante, está com suspeita, que seria, os sintomas estão durando mais que 2 semanas, procura um médico. Nem eu, sou médico, mas não sou psiquiatra, me sinto capacitado para fazer diagnóstico e tratamento de depressão, né?
Então, assim, vai fazer, o vizinho que vai fazer o diagnóstico, ele está igual ao meu, então eu vou usar o mesmo remédio, do mesmo jeito, porque o vizinho está com depressão, a vizinha falou, uma tal pessoa chegou, não, mas a minha cunhada está com um quadro assim, então usa o mesmo remédio dela. Está errado. É um diagnóstico que é sindrômico, quer dizer, é um monte de sintomas, e cada um tem uma nota, cada um tem uma avaliação para chegar ao diagnóstico. Então, não tentar fazer diagnóstico sozinho. E ser, no sentido de ser humilde, né, para falar, não estou bem, vou procurar ajuda. Né? Porque a pessoa acha que é fragilidade procurar ajuda. A depressão pode ocorrer em qualquer idade, né? Na infância, nas catástrofes, é muito comum, igual essa foto aqui lá de Brumadinho, Mariana, né? A gente vê que depois do evento, a cidade fica deprimida, tá? Isso acontece com frequência. Os idosos, né? E como causa de suicídio, principalmente em adolescentes, né? É uma coisa interessante aqui, né? Aqui é só um trabalho científico. Dentro da depressão maior, né, os maiores riscos de suicídio aconteceram em quê? Pacientes que tinham comportamentos agressivos e impulsivos. Então, assim, dentro do grupo depressivo, tem alguém que tem depressão, mas que é extremamente impulsivo, né, com essas características, agressivo e impulsivo, e falou em suicídio, olha, o risco é altíssimo. Já ter depressão já tem risco, né? Mas nesse perfil, então, só para orientar, que são trabalhos científicos mostrando dentro do grupo da depressão quem tem mais risco de cometer suicídio. Né? Em crianças, né, tem algumas coisas particulares, porque é interessante, né? No passado, né, quando a Revolução Industrial, criança era um adulto pequeno, né? E isso foi mudando, e ainda era muito da própria educação, da própria medicina, para vocês terem uma ideia. Isso nesse século que foi mudando, vendo que criança é completamente diferente, todos os quesitos são diferentes, assim como o idoso é diferente. Né? Hoje, por exemplo, você considerar a febre na criança é completamente diferente do adulto e completamente diferente do idoso, que é uma coisa muito comum. Febre no idoso, só para esclarecimento, quando aumento de 1 grau na temperatura é considerado febre no idoso. E a gente, não, vamos pegar o mesmo parâmetro de criança. Está errado. O mesmo parâmetro do adulto, está errado. Né? Então, a criança tem algumas peculiaridades também na depressão. Uma delas é que, muitas vezes, elas manifestam com dores. Então, quantos já não viram falar assim, nossa, o menino está todo dia está com dor na barriga? Claro, não estou falando, pode ter um problema abdominal, pode ter um problema de intolerância, são uma série de problemas. Mas acontece na depressão na criança manifestar com sintomas físicos, que não objetivamente depressão. Também com irritabilidade, diminuição do apetite demais, né? Agitação psicomotora, principalmente quando era um padrão e for outro, porque às vezes o menino é encapetado mesmo, né? Aí não tem jeito, né? Já sempre foi e vai continuar sendo. Mas aquele que era bonzinho começou a ficar mais irritado, aquele que está com grande alteração, tanto no peso quanto no sono, subitamente, né? E às vezes não precisa ficar quieto, ele pode ficar irritado, mas às vezes ele está quieto. Então, tudo que mudou, né? É interessante quando a gente fala assim, né? Criança, idoso agitado, quando você está no pronto-socorro, e criança muito quieta, tem alguma coisa de errado, presta atenção. Tem um outro tipo específico de depressão que chama distimia. É um tipo de depressão crônica de moderada intensidade, quer dizer, ela não é grave, a pessoa convive, a pessoa vai trabalhar, sai de casa, mas ela está sempre desanimada, vendo as coisas acontecem, ela só vê o ponto negativo, ela, diferentemente da depressão que se instala de repente, a distimia ela vai sendo gradual. Então a pessoa, na verdade, muitas vezes ela já é daquela forma e vai piorando, vai aumentando. Nesse caso, não são 2 meses para diagnóstico, mas 2 anos, não sei se aqui está, aqui eu acho que não foi colocado, esse mau humor constante durante 2 anos. Então, esses portadores, né, eles têm difícil relacionamento, baixa autoestima e elevado senso de autocrítica. Então, são pessoas ranzinzas,
desanimadas e que muito exigentes com elas mesmas, mas muitas vezes muito produtivas. Fazem as coisas, trabalham, mas estão sempre reclamando, mas estão fazendo, estão trabalhando, então convivem naturalmente. É um tipo específico de depressão. A gente vê, né, que é o exemplo lá do ó Deus, ó vida, ó azar, né? E também nos 7 anões, o zangado, né, que é um tipo de estímico, né, que a gente não acha que ele é deprimido, mas é aborrecido demais da conta, né? Então a gente pensar nesse tipo de depressão, tá? Pode acontecer no pós-parto, né? E no idoso, né? Interessante aqui no idoso a gente lembrar o seguinte: tem trabalhos mostrando nitidamente que o paciente idoso que tem déficit auditivo e déficit visual tem muito mais chance de entrar em depressão. Por quê? Porque não tem contato visual, não consegue escutar, vai ficando excluído, já é difícil o relacionamento, né? E aí eles vão ter muito mais depressão do que se tivessem ouvindo e vendo. Então, quando alguém em casa estiver com déficit auditivo, não, está dando para levar, mas cuida daquilo, porque aquilo ali pode se tornar mais difícil de tratar depois, né? E onde está, assim, dentro daquela ideia lá que a gente falou, que a depressão, lembra que da tristeza, aquela sequência caía lá na criança ferida, né? Na criança. Então a gente lembra as causas relacionadas ao convívio familiar, que são a maioria das origens do processo depressivo, que é construído ao longo de muito tempo. Então é o seguinte, geralmente ocorre uma desconexão com a fonte, né? Qual a fonte? A nossa fonte é pai e mãe. Independente de pai e mãe terem sido bons, ruins, presentes, ausentes. Mesmo que o pai abandonou e a mãe faleceu no parto e ficou sem conhecer eles, o importante não é eles, é eles dentro da gente. É a importância que o lugar que é dado no coração, a força que eu pego deles, né? Então essa desconexão, né? Tomar como pai e mãe me dão, quer dizer, tomar no seguinte sentido: o que eles deram tá bom não, tá ótimo não, tá maravilhoso, porque eles deram a vida, e a vida ninguém mais vai, é algo impagável. Quanto vale a vida de cada um? Então, tomar isso, que é a vida, e o resto é lucro, né? É igual um colega falou assim: nossa, eu já vi meus filhos, agora se eu chegar a ver os netos, tá bom demais da conta, né? Já é lucro, né? É mais ou menos isso. Então, tomar o essencial, que é a vida que foi dada. Parar de buscar e passar a dar. Essa coisa de tomar também é interessante. Fala assim: nossa, mas minha mãe... Às vezes eu falo assim: não, mas minha mãe tentou me abortar. Onde já se viu isso? Depois não cuidou de mim, me abandonou, mas tentou me abortar. Mas ela não abortou. Mesmo alguma coisa fez. Então, assim, alguma coisa dentro dela fez ela decidir. E por isso já é um enorme presente, uma enorme gratidão. E aí é interessante, quando a pessoa toma do que tem pai e mãe, ela para de buscar e passa a dar, né? Porque normalmente ela está mais preocupada com o que recebe, né? Não, está preocupado com o que recebe ou com o que está cheio, né? Se cheio, passa a dar. No seguinte sentido: a pessoa muitas vezes está preocupada com o que o outro vai dar para ela. Então ela sempre se sente como se ela tivesse precisando demais, necessitando demais e exigindo mais. Mas essa exigência pode ser de quem? Pode ser do filho, pode ser do marido, pode ser dos pais. Aí fica exigindo, nunca está bom. Quem está cheio, quem toma a vida, tem sempre coisas para dar. Quem fica falando que não está bom, esse daí fica vazio. Então ele não tem, as raízes não conseguem suprir a nossa força, né? No início ele parece autossuficiente, parece que o tanque está cheio, mas com o tempo ele não se abastece. Muitas dessas pessoas,
que vão manifestar depressão, no início elas falam, não, eu não preciso do meu pai, da minha mãe, da minha família, nada, eles me deram nada, eu me dou conta. Parece que ele está com o sangue cheio, o tanque cheio, mas ele não está abastecendo da vida, ele não está abastecendo da gratidão. Acho que seria abastecer da gratidão da vida. E aí o tanque fica vazio, e aí vem a depressão. Aquela pessoa que não tomou e agora exige. Exatamente, ele recebeu a vida, mas ele quer mais, ele exige mais, ele vai ser sempre falta. É aquela história lá do rio da vida, ele vai ter sempre uma seca de lá, ele já recebeu a vida, não reconhece, está cheio de bênçãos, mas ele olha para o vazio, para o tanque vazio, para a seca que tem na frente. Interessante na literatura, né? A maioria dos quadros de tristeza são cadeiras vazias, ambientes escuros, né? Onde há falta, né? Onde a pessoa se sente falta. A pessoa exige, né? Por quê? Porque ela está em falta. O nosso exemplo maior que é Jesus, né? Ele estava repleto, não exigiu nada de ninguém. E aí vem o coitadismo, né? A pessoa se vê como ela menor. Então ela exige porque ela se sente coitada e ela se sente foco de atenção. E ela fica vivendo nesse ritmo. Eu sou coitadinha, eu preciso, me dão mais, né? E eu sou uma coitada, a vida não foi boa comigo, ao invés de olhar para a vida, para as coisas boas que a vida deu, né? E a ideia de não fazer a vida ficar pequena, né? A vida é muito curta para ser pequena. Essa frase foi dita por Benjamin Disraeli, também é descrita aqui o Mário Cortella gosta muito dela, não só nesse livro, quanto em outros ele fala também dessa frase. A vida é muito curta para ser pequena. E ela é grande, a gente que está enxergando ela pequena, né? Dessa forma. Então a opção é ou amor ou orgulho, porque na verdade o coitado, ele não aceita aquilo que foi para ele põe em defeito, né? Porque a relação filho com o pai, ela só cabe gratidão e aceitação. E nunca perdão e acolhimento. Não, mas eu não tenho que perdoar o pai? Não, você não tem que julgar o pai. Porque quem acha que tem que perdoar o pai é porque está julgando, está se achando maior. Filho não é maior, filho é menor. Quando ele é menor, ele recebe. Quando ele é maior, ele não recebe. Assim, isso metaforicamente, mas pai é grande para dar conta das coisas deles, né? Ah, mas eu tenho que ajudar meu pai, que já está de idade. Ajuda o necessário, mas ele é grande. E olhando para ele como grande, mesmo eles precisando de ajuda, né? Respeitando as ordens, né? Maior, né? O pai é grande, né? Pertencimento e essa ordem de dar e receber, né? E aí vem algumas coisinhas científicas que eu acho que são bastante interessantes, né? No cérebro, onde são feitas as nossas escolhas? Porque a gente nota, assim, esses estudos de função cerebral, determinado pensamento ativa uma área aqui, na área da visão, ativa outra área na audição. Mas eu escutei uma coisa e eu comigo mesmo vou fazer uma escolha. Onde tem atividade cerebral? Se eu estiver com o olho fechado, tudo fechadinho. Não tem atividade. A atividade da escolha está na placa da sinapse. A placa da sinapse é feito por micromoléculas na sinapse. São os neurotransmissores que transmitem energia um para o outro. Ah, mas quem faz isso? A mente. A gente já conversou um pouco sobre isso. Tudo indica que ela realmente está fora do corpo material. É ela que vai fazer a escolha. Mas a escolha, o que ela vai ativar no nosso corpo? As substâncias que estão entre os neurônios, né, que são chamadas neurotransmissores. A gente sabe, reconhece hoje 70 neurotransmissores, substâncias que estão aqui. 11 a gente identifica, 5 a gente conhece um pouco e 3 a gente tem tratamento. Então a gente tem muita coisa para saber, né? Que são os antidepressivos, né? Os que atuam lá na serotonina, dopamina e noradrenalina. É ali na placa que a gente trata, mas tem muita coisa ainda para a gente aprender. E aí a escolha é feita aqui, né? Aonde? Em vários locais, mas que confluem para o hipotálamo.
Essa área aqui do cérebro é uma área, não é à toa que ela é bem central, né? Ela é bem central. E ela está ligada à hipófise. E a hipófise é a glândula que coordena todas as outras glândulas do organismo. Então, o impulso, que é mental, e aí a gente vai falar uma coisa que a gente não conhece, né? De onde veio o pensamento, transforma no impulso químico, lá na sinapse. Esse impulso químico, vai reagir aqui e liberar algumas substâncias pequenininhas que se chamam neuropeptídeos. Vocês têm uma ideia, quando eu comecei, há 26 anos no curso de medicina, neuropeptídeos conhecia uns 2, 3. Um que era relacionado com a dor, que era a substância P, hoje já tem uns mais de 44 conhecidos. Esses neuropeptídeos, o que eles são? São pequenas moléculazinhas que não é dosada no sangue, não. Mas o que eles fazem? Por que eu estou falando isso tudo? Porque eles vão circular em todas as células e vão fazer com que cada célula do seu corpo sinta que você está deprimido. Cada célula do corpo sente que você está feliz, que você está alegre. Já viu aquela pessoa que está feliz? Nossa, vê na pele, né? É isso aí, a gente vê isso, não é? E aquela pessoa que está triste, a gente fala, nossa, está transparecendo a tristeza no olhar, na pele, em tudo quanto é lugar. Mas é essa transmissão que é feita, né? Então, elas se comunicam, né? A mente comunica com essa região, quimicamente, e quimicamente transmite a cada célula essa situação. E as substâncias são secretadas, como eu falei aqui, os neuropeptídeos, né? Aqui só para mostrar, não vou centrar aqui não, mas olha, tem trabalho mostrando neuropeptídeo na pele. O processo de comunicação do sistema nervoso ocorre na pele. Comunica lá com a pele. Isso é ciência, né? Eles atuam tanto no cérebro, mas atuam também num outro lugar, que é muito sensível, tanto a alegria quanto a essas carinhas aqui lindas, né? Tem lugares que... Qual o lugar mais sensível a esses neuropeptídeos? As células imunológicas. Então, quando a gente tem depressão, os estados de desequilíbrio negativo transmitem diretamente à célula. E as que mais recebem isso são as células de defesa. E elas diminuem a atividade. Né? Aqui, ó, trabalhos mostrando, né? Não vou falar aqui tudo, mas aqui, ó, menor atividade. Isso é documentado já desde 1993, né? Trabalhos grandes mostrando que as células de defesa trabalham menos, né? Elas param de trabalhar. E aí a pessoa adoece. E vocês já viram que a pessoa tem, vamos colocar assim, psoríase, que é uma doença imunológica. Ela fica triste, piora a psoríase. Ela está estressada, diminui a defesa, ela tem cândida vaginal, né? Que é uma doença baixa. Aí está com lúpus. Né? A pessoa tem lúpus, de repente ela está bem, está tranquilo. Deprimiu, volta o lúpus. Tá? Existe uma série de relações entre a depressão e outras doenças clínicas. O que eu quero dizer? Que tinha um trabalho enorme, eu até tirei, mas assim, algumas coisas só para vocês saberem. Por exemplo, a paciente que tem infarto tende a ter depressão. E o que tem infarto e tem depressão, morre mais. Que tem diabetes e depressão, morre mais. O paciente que está fazendo diálise e que tem depressão, morre mais. Né? E aí vai para o câncer, que está com depressão, pior prognóstico. Né? Volta mais. E, inclusive, a terapia, tem estudos, né, em oncologia mostrando que uma paciente fazendo psicoterapia com depressão, fazendo psicoterapia, melhora a qualidade, os anos de vida, é tratamento, age igual quimioterapia, porque vai atuar nas defesas. Né? E aí eu pergunto, quem tem depressão é fraco? Quem tem doença emocional é fraco? Não tem nada disso. Até eu nem ia colocar isso, mas na semana passada o Rodrigo veio e foi falar, mas mulher tem mais depressão do que homem, né? Mas mulher não é mais forte, né? Mas ser forte ou não ser forte, em que sentido que, né? A depressão não é coisa que é fraca ou forte. É um quadro, né? Então, a gente pode atuar para melhorar a depressão na alimentação, na atividade física, contato com a natureza, né? O sol, né? O sol, a gente nossa, tem uma série de trabalhos, estava lendo uns trabalhos super interessantes, né? Indicações de prêmio Nobel, vendo que a comunicação das células é feita via luz.
e aí a gente lembra lá, né, do Evangelho, a luz, vós sois, né, deixa a sua luz brilhar. Ele estava falando da luz microscópica do biofóton, falava também, né? Então a gente ainda vai descobrir muita coisa ainda para frente, tá? Esse cara aqui, Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia 2002, né? O cara é psicólogo, foi Prêmio Nobel de Economia e foi indicado para Prêmio Nobel de Medicina. Mas por quê? Ele estudou memória. Ele estudou memória e ele estudou, descobriu que a memória não é cronológica, mas experimental, que a gente sente as mudanças, né? Então, aqui hoje eu vou falar uma coisinha sobre tratamento, né? Seria importante a gente atuar, conhecer um pouquinho da memória, para a gente se entristecer menos e para a gente reconhecer mais com gratidão essas coisas que a gente tem. Ele fez os experimentos, né, depois posso até comentar, a questão de colocar a mão na água quente, água fria, colonoscopia, mas enfim, as pessoas gravam, a memória ela não é sequencial. Você tem um fato ruim na sua vida, você não lembra nada, mas lembra aquele fato. Ele marca muito mais sua memória. Então, dicas, né? Voluntariado, eu acho que é uma das atividades que previnem depressão e tratam depressão, né? Aqui até do hospital aqui, né? Terapia de revisão de memórias, foi criada pelo Kahneman. O que é? Perguntaram para ele, o que você acha do suicídio em adolescência? Ele falou, isso é causado pela câmara digital. Câmara digital? Como assim? Eu explico. No passado, a gente revelava foto. Hoje, a gente nem vê mais as fotos. Tem 4 milhões de fotos não revela. Então, ele passa com o exercício para os pacientes, fazer 10 fotos de cada ano da vida dele e levar para eles discutirem no consultório. Aí ele fala, olha aqui, ó, aqui. A pessoa revela lá 10 fotos de cada ano e vai discutir. Mas aqui, ó, minha mãe não cuidou de mim. Mas você falou que sua mãe não cuidou, mas aí você está aqui de roupa aqui, alguém pôs roupa em você, alguém cuidou de você. É mesmo, né? Aí a pessoa vai identificando quais os motivos que ela para felicidade, né? E momentos bons, porque ela só está pensando nos momentos ruins que aconteceram. Então, terapia de revisão de memórias. Por quê? Porque nós estamos cravando só na memória ruim. Tem que ir para a memória boa. E isso é uma terapia que dá para fazer, né? Revelar a foto, fazer um álbum de fotografia, né? Para todo mundo aqui, façam, usem, né? Isso funciona, né? Então, não foi isso que eu falei, não. O cara lá foi Prêmio Nobel que falou isso, tá? Outra terapia que ele falou era para os pontos cardeais, né? Tipo assim, para a pessoa fazer os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste. O que significa isso? A pessoa levantar de manhã e escrever como ela está, olha para cima, como o tempo está hoje. A pessoa deprimida fala, está feio, horrível, né? Como você está, com a mesma roupa de ontem, e ao seu redor está tudo uma bagunça. No outro dia, continua o tempo ruim, eu estou ruim. Ao longo de vários dias vai pensar, poxa, mas eu tenho que mudar, né? Ele vai perceber as coisas que estão ao redor, porque o deprimido está só dentro da casa mental dele, né? Patinando lá na lama. E ele tem que perceber que ele tem coisas ao redor, que ele tem pessoas, né? O tempo cura, mas só se você percebe a sua passagem. Porque muitas vezes o deprimido não vê a passagem do tempo. Para ele o tempo está muito estranho, né? Então, é isso. Tá? Aí abri para você.